propósito hoje, então, é a gente falar a respeito do óleo de romã. O óleo de romã é que a gente chama carinhosamente de o óleo do coração, tá? O óleo do coração. O óleo de romã, ele tem uma capacidade incrível, tá? De fortalecer os músculos do coração. E a gente destaca, então, o óleo de romã, ele tem uma capacidade muito incrível, vamos dizer assim, de combater o processo de gordura das artérias, quando já estão nas artérias. Então, ele não vai apenas combater o triglicerídeo, o colesterol na sua base, ele tem uma capacidade de combater esse processo já avançado quando essa gordura já está nas artérias, tá? Isso é muito importante, né? Isso é muito interessante, inclusive, né? A gente conseguir passar para o nosso paciente, né? Olha, mesmo que tu já esteja com o problema, a gente consegue te ajudar através, né, do óleo ozonizado de romã. Claro que eu sempre falo e destaco aqui, né? Geralmente, quando se tem um problema de coração, na grande realidade, o problema começou lá no fígado, passou pelo intestino e aí chegou no coração. São degraus, né? São dois degraus que desce e aí, infelizmente, depois sobe, literalmente, né? Fígado, intestino, coração, né? Aí gera os problemas nas artérias, o problema nas coronárias, nas veias ali, e aí pode levar a pessoa, né, a óbito, exatamente por causa disso, né? Hoje, por exemplo, a maioria das pessoas, é uma loucura isso, a maioria das pessoas, o maior caso, na verdade, de morte é por causa de problemas do coração. O coração vai ficando doente, não vai conseguindo mais a mesma força do bombeamento de sangue, né, para todas as regiões. O coração ele é um músculo e esse músculo, todo músculo estimulado ele cresce. Então, quando a pessoa tem um problema hepático, por exemplo, um problema no fígado, que começa lá então a ter um aumento muito grande, né, só do mau colesterol, esse sangue agora começa a ficar mais grosso. E junta-se a isso, geralmente quem tem colesterol alto, o triglicerídeo também acompanha. E quando a pessoa tem isso, provavelmente é porque ela tem uma alimentação um pouco desregrada, ou bastante desregrada, e vai acontecer exatamente este processo. O sangue passa a ter uma espessura com maior, vamos dizer assim, ele começa a ficar um sangue mais grosso. Falando literalmente de grosso modo, tá? O sangue começa a ter uma espessura mais espessa. Esse coração, vamos dizer assim, tá? Vamos fazer uma comparação lá com o sistema de academia, tá? Esse coração que foi projetado para erguer, fazer lá o supino com 10 quilos de cada lado, ele começa agora a trabalhar com 15 quilos. O que vai acontecer? Esse músculo começa a ter um estímulo maior e começa a crescer mais. Só que quanto maior o coração, menos ele tem capacidade de bombeamento, menos ele tem capacidade de fazer e força para que esse sangue consiga chegar, por exemplo, nas extremidades. E quando a gente fala de extremidades, é algo que às vezes o pessoal não se atenta, né? A principal extremidade do nosso corpo é a cabeça. Quando você pega uma pessoa que está com os pés inchados, com a mão inchada, a cabeça dele não está inchada porque ali os ossos estão segurando, mas provavelmente aquela pessoa está com dor de cabeça ou tem dores de cabeça bastante grande porque ela não tem uma capacidade de ter uma boa circulação sanguínea. E o local que mais sofre é a cabeça. E a gente não entende por que está aumentando tanto o número de Alzheimer, tanto o número de Parkinson, tanto o número de demência. Hoje em dia, por que tantas doenças inflamatórias na região cerebral? Exatamente por quê? Porque a gente está com problema de bombeamento do nosso sangue. Problema circulatório gerado por excesso de gordura que vem do fígado que vai para o coração. Então, quando a gente vê uma pessoa... claro, a gente não assusta as pessoas de cara, né? Mas assim, quando você vê uma pessoa com os pés muito inchados, com as mãos muito inchadas, você pode associar que a cabeça dela provavelmente está inchada, né? Não literalmente, mas com uma pressão anormal.
Exatamente por quê? Porque não aquela região ali, para ela poder sobreviver, ela precisa puxar líquidos. E geralmente ela puxa água. Todo inchaço, geralmente, ele contém edemas. E esses edemas são água. Então, tu vê como é complicada essa questão, como um detalhe faz toda a diferença. Então, o óleo de romã ele tem essa capacidade de nos ajudar muito com a questão desse controle. Ele vai atuar onde? No controle, principalmente da questão da espessura do nosso sangue. E vai ajudar, então, na recomposição do nosso coração. O ômega 5, tá? Ele é um dos componentes, é um ômega muito pouco falado, tá? Pouquíssimas e raríssimas pesquisas ainda, a não ser nos Estados Unidos, que eles já falam lá. Nós ainda falamos, ainda estamos no ômega 3 e no ômega 9, vamos dizer assim, ômega 3, 6 e 9, os caras lá já estão hoje com, os Estados Unidos hoje já produz é, medicamentos com ômega 5. O ômega 5 ele é diferenciado porque ele tem uma capacidade de regeneração do miocárdio. E isso é uma dádiva, porque qual é o maior problema do coração? O que mais mata pessoas? Infarto do miocárdio. Tá? Então, a gente tem um ótimo produto na mão. Claro, a gente precisa ter muito cuidado, não pode, né, através de um óleo, prometer a cura, mas a gente tem, eu sempre digo, os óleos harmonizados eles são importantíssimos como coadjuvantes e auxiliares nos tratamentos, tá? Porque só o remédio, só como dizia meu avô, só a pastilha não adianta. Só o comprimido é algo que vai te mantendo ali, mas tu não vê também um avanço na tua saúde. E essa questão do óleo de romã com ômega 5, ele tem essa capacidade de regeneração, ou seja, acelera a regeneração de um músculo importante do coração, né? Porque o infarto nada mais é praticamente do miocárdio que arrebentar o miocárdio, abrir, criar é como se você tivesse ali um músculo. É como se tivesse um pano costurado e rasgar no meio. E ele faz e geralmente é isso, esse excesso, às vezes, de gorduras, enfim, faz com que esse coração comece a trabalhar com mais intensidade, carregando mais peso do que o normal, automaticamente ele começa a crescer mais do que o normal, tá? E aí, quando o coração cresce, ele enfraquece. É diferente do músculo do braço. Quanto mais ele cresce, a princípio, né, teoricamente, mais forte você fica. E quando a gente vê essa questão particular, é ao contrário. Quanto mais o coração cresce, mais perto, vamos dizer assim, de um colapso ele está. Então é muito importante que a gente entenda que a gente tem na mão aí um grande coadjuvante, né, que tem esse raríssimo ômega 5, né, que logo, acredito que logo mais para frente, mais um ano, dois, vai estar trazendo, né, os estudos deles estarão mais divulgados, né, assim como o ômega 3 e o ômega 9. Nós temos também, dentro do óleo de romã, a vitamina A e a vitamina E, né? A vitamina A, a gente sabe que é para uma série de coisas, embora a mais famosa seja a regeneração, então, de grande parte do globo ocular, se beneficia com a vitamina A, tá? É a vitamina da visão, podemos dizer assim, a vitamina dos cabelos, né? Porque ele estimula a produção de queratina e também para as unhas, é muito importante a vitamina A para a pele, né? E a gente tem junto ali a vitamina E, por isso que em alguns cosméticos a gente vê o óleo de romã como um dos coadjuvantes, tá? Aliás, inclusive às vezes como um dos protagonistas, né? Dentro de um bom cosmético, o óleo de romã, porque ele tem altíssima quantidade de vitamina A e altíssima quantidade de vitamina E, que são aí restauradores da pele. Então, e a vitamina A muito importante, então, como eu tinha falado, para a questão dos nossos olhos, tá? O que que a gente tem de bom para os olhos? Um óleo de romã, né? Que ajuda bastante. E a gente tem, então, ajuda a gente a ter de volta aí, quem sabe, ou parar pelo menos, né? A degeneração que o tempo vai fazendo aí com os nossos olhos, né? A gente às vezes não dá muita importância para essa questão dos olhos, né? E às vezes o que que acontece, tá? Muito sol, pessoal. Aqui no Rio Grande do Sul até a gente tem. Bom, é que o nosso verão também aqui acho que está mais quente do que os outros lugares, né? Mas assim, os olhos expostos demais ao sol, né? Com o tempo eles vão tendo um desgaste natural.
mais acelerado, inclusive, do que a parte natural. A gente também tem problemas relativos à questão hoje das telas de computador e também de celulares, né, que estão acelerando aí os processos de degeneração ocular, né, trazendo aí problemas oftálmicos bastante complicados. Então a gente tem o óleo de romã como uma bela carta na manga aí para que a gente possa ajudar pessoas, né, que estão passando por esse problema. Outra coisa que tem causado muitos problemas para as pessoas, né? Esse alto índice de pessoas com diabetes. E, infelizmente, diabetes ataca essa região ocular. É quase que uma epidemia de diabetes hoje, né? Obesidade e diabetes, um geralmente caminha de mão dada junto com o outro, e aí a gente vai tendo problemas significativos que vão se acarretando uns com os outros, né? Problemas cardíacos, problemas oculares, problemas, né, de uma ordem, vamos dizer assim, aonde começam processos degenerativos muito adiantados, às vezes, à idade cronológica da pessoa, né? A pessoa começa a ter problemas que deveria ter depois dos 50, depois dos 60 ou até mais, a pessoa começa então a ter antes esses problemas. Hoje é comum tu ver crianças aí usando óculos, né? Coisa que, se a gente for parar para lembrar, a maioria das pessoas começava a usar óculos depois, já com uma idade aí passando dos 50, 60 talvez. Hoje a gente vê crianças, e não é poucas, tu vai numa escola aí, tu é cheio de crianças usando óculos. Crianças que precisavam usar óculos, mas não se deram conta de que precisam, os professores, pais, enfim, né? Porque às vezes por questão de condições, mas que a criança tem déficit de visão, tem. E a gente tem aí um produto que vai ajudar, né, nesses particulares aí. Bom, o óleo de romã ele é muito importante, então, porque ele também combate a formação de placas de gorduras nas artérias. Voltando ali à questão do ômega 5, tá? O que que ele faz? As nossas veias por dentro, tá? Ela tem um lúmen, vamos dizer assim, ela tem um óleozinho que as lubrifica. E o açúcar, tá? O açúcar, esse excesso de açúcar que às vezes começa a dar pelo sangue, ele resseca essa região. Uma vez essa região é ressecada pelo alto índice de açúcar, o que acontece? Começa a enfraquecer aquela artéria, porque aquela artéria começa. Tem uma comparação, se não me engano, é o doutor Lair Ribeiro que faz essa comparação. É como se você pegasse essas mangueiras de a gente lavar a calçada e você colocasse, deixasse ela no sol. É como se você deixasse ela no sol, ela vai ficar no sol e ela vai ressecar. E em algum momento vai passar alguém, vai pisar alguém, enfim, vai acontecer alguma coisa, e nesse determinado momento vai acontecer a ruptura, porque aquela mangueira está seca. E é mais ou menos a mesma coisa que o excesso de açúcar faz com nossas veias e artérias. Vai tirando o lumen, vai enfraquecendo, vai enrijecendo ali as regiões arteriais. E aí o que, que acontece? Acontece os processos. Quando é no coração, pode acontecer, então, os infartos, e quando é na região cerebral, acontecem os AVCs. Tá? Então, quando a gente vai olhar o benefício do óleo de romã, imagina, ele tem essa capacidade de não deixar que esse lúmen, né, que fica, ou que esse óleo que lubrifica as nossas artérias, que ele venha a se terminar. Como ele é, vamos dizer assim, um óleo específico para aquilo ali, tá? O que, que vai acontecer? A gente não vai ter o problema de se colarem essas placas, as placas de gordura nas artérias, tá? Ele vai passar por ali e vai continuar circulando até que o corpo fagocite esse excesso de gordura. Quando a gente não tem mais esse lume, o que, que acontece? Acontece aqueles processos, né, que a gente vai vendo. Vai passando o sangue ali, fica um pedacinho de gordura trancado numa cavidade, numa veiazinha ali, enfim, vem vindo, até que pá, chega uma hora que tranca e simplesmente, se não houver tempo de fazer uma angioplastia,
automaticamente aquela pessoa pode vir a óbito, trancou ali. E aí exatamente o que o óleo de romã consegue fazer através do ômega 5. Não deixar baixar o nível desse lumen no meio junto, né, nas paredes das nossas artérias. Isso é muito importante e essa, vamos dizer assim, que é a causa de todos os males, né? A pessoa que tem o problema continua, né, com suas práticas alimentares erradas até que chega o momento em que e é uma a coisa é muito incrível. Eu acho incrível quando tem aqueles vídeos, né? Não sei se vocês já viram, né? De quando é feita uma angioplastia ali, que tá todo trancado ali o sistema, né, do coração, o sangue trancado, parado, travado ali, e de repente vem ali aquela hastezinha e abre a veia e volta a circulação como se nada tivesse acontecido. Claro que ali a pessoa já está num estado, né, de muita dificuldade, talvez até já perdendo a vida. Mas a gente tem exatamente esse stent aí natural, é stent, né, o nome do que eles fazem angioplastia para abrir as É o abrir stent, doutor. é stent, né? É Stent, stent, é. stent. Ah, quando que ele abre, né, volta a circulação normal como se nada tivesse acontecido. Então, que a gente mantenha, né, esse stent sempre aberto, né, através da prevenção com o nosso óleo de romã. O óleo de romã, ele tem, então, um efeito também antimicrobiano, anti-inflamatório, tudo aquilo que a gente já viu em outros, né, em outros óleos ali. O óleo de romã, ele também tem, tá? Propriedades bem interessantes e bem importantes. Ele tem uma retenção bastante significativa de ozônio, que permite também a gente combater processos antimicrobianos, anti-inflamatórios. Ele é coadjuvante, então, na prevenção de doenças cardiovasculares e do diabetes. Limpando-se essa gordura, o corpo metabolizando de forma correta, você impede o avanço, por exemplo, né, de um problema mais sério, né, de diabetes, um problema mais sério de se instalar uma doença cardiovascular, né? Como eu sempre falo, toda doença cardiovascular geralmente é causada por fígado e intestino. Quando a pessoa tem problema do coração, e é aquilo que eu falei, né? Eu, para ser sincero, eu achei mais perto de mim um médico que trabalha com a área de fígado no mesmo prédio que eu atendo em Novo Hamburgo. Mas talvez ele seja o único em Novo Hamburgo, que é uma cidade com quase 300 mil habitantes, hepatologista. Oi. Assim, ó, quando a gente tem hoje por cidade, centenas de cardiologistas, tá? Mas quando a pessoa começa a desenvolver um processo, a gente precisa estar com um fígado e um intestino sadio, tá? Podemos incluir os rins junto aí, para que se tenha um bom coração, uma saúde do coração. A saúde do coração passa por estar com o fígado em dia e com o intestino também em dia, né? Aquilo que a gente falou no dia que a gente fez a live sobre o óleo de chia, né? A gente tem visto um avanço muito grande de mortes de mulheres por infarto. E antigamente, se for ver números, era quase zero o número de infartos em mulheres. Mulher não morria de infarto, né? O que que mudou? O intestino não está funcionando, geralmente por talvez um colapso também, né, do fígado, e aí se geram processos, né, esse acúmulo de gordura. E outra coisa, gordura, a pessoa ser gorda não quer dizer nada, e assim como a pessoa sendo magra também não quer dizer que ela não tenha problema no coração. Eu fiz um atendimento há um tempo atrás de um rapaz magrão, magrão, magrão. Se tu for olhar, metabolismo a mil, se fosse, né? Se a gente fosse olhar a olhos nus ali, o cara estava quase tendo um infarto de tanta gordura em volta do coração e triglicerídeos altíssimo, colesterol altíssimo, né? Então, gordura, claro que a gordura, a obesidade é a porta de entrada para tudo isso, né? Tanto que, né? E ali vai gerando também esses processos, né? Vão gerando a diabetes, a obesidade, vão gerando comorbidades, às vezes até irreversíveis. Essa obesidade acontece exatamente porque esse excesso de gordura causa problemas cardíacos. E a gente tem hoje um antídoto, tá?
Claro, a gente não pode, a gente não sabe quanto esse coração está maltratado, né? Mas assim, a gente tem hoje o óleo de romã como um óleo amigo do coração para proteger, para fortalecer, para ajudar esse coração, então, a voltar, né, a ter uma saúde, mas sempre lembrando, a gente precisa equilibrar fígado e intestino para se ter um coração saudável. Como eu falei para vocês, o óleo de romã, então, ele tem a vitamina A e também a vitamina E, que ajudam na questão de nutrir e hidratar a pele, tá? Eu gosto de chamar muita atenção para isso, tá? Nutrição e hidratação são duas coisas totalmente diferentes, tá? Às vezes as mulheres saem para o cabeleireiro e dizem assim: eu vou fazer uma hidratação no meu cabelo. Vai dar água para o cabelo. Nutrir é comida. Então, assim, tem às vezes cabelos, pele, enfim, que precisa de uma hidratação e outras precisam de uma nutrição. E o bacana é que no óleo de romã, se você passar, a gente tem as duas coisas, você tanto hidrata quanto nutre. Isso é bem importante a gente sempre deixar bem claro. Hidratação, água. Claro que também não adianta a pessoa não tomar um gole d'água durante o dia e querer passar o óleo de romã lá para hidratar a pele, porque precisa também da parte de dentro, mas ele vai ajudar, vai acelerar o processo de hidratação e nutrição, né, dessa pele. Ele também tem uma ação, tá, contra os radicais livres e ajuda muito na questão, então, do rejuvenescimento facial, linhas de expressões, enfim. Por fim, então, ele ajuda a combater o colesterol e os triglicerídeos, auxiliando, né, no combate a essas doenças que são geradas por colesterol e triglicerídeo. Lembrando que colesterol é uma gordura que circula no sangue e triglicerídeo é uma inflamação. Então, quando os dois se juntam, vira uma pasta. E aí eles se grudam nas artérias que estão sem lúmen e aí geram processos aí que ceifam muitas pessoas dia após dia. Eu não tenho agora a proporção, né, de quantas pessoas, mas existe um estudo aí que quase 60% das pessoas que morrem, morrem por problemas cardíacos, tá? Depois que a pessoa chega na frente do médico e o médico começa a receitar, aí a pessoa vira uma pessoa que precisa carregar sempre uma caixinha de medicamentos onde vai. Aí começa a farmácia em casa. Uma pessoa com problema cardíaco geralmente se consulta em 2, 3 médicos diferentes, o cara está tomando 5, 6 tipos de remédio diferentes. E aí a pessoa vai se entupindo de remédio, tá causando problemas para o estômago, e o estômago despeja o problema para o intestino, e o coração, que era para ser beneficiado, acaba sofrendo ainda mais. Então a gente vê que é uma corrente meia viciosa nessa questão. Hoje é difícil a pessoa que não tem esteatose, nem que seja de módulo tipo 1 ou tipo 2 já. É mais uma daqueles processos, né, que vão fazendo com que a gente vá tendo problemas que vão chamando outros problemas, né? Assim como saúde também chama saúde, né? A gente traz novidades como o óleo de romã que você pode indicar. Vamos dizer assim, para os seus pacientes, para aquelas pessoas, né, que têm a confiança aí do seu cuidado. Questão do diabetes, então, ajuda muito, embora eu acho, tá? Para o diabetes, eu prefiro que a pessoa faça uso do óleo de abacate, tá? Isso. A gente tem resultados ainda melhores, mas para problema do coração, não existe nada melhor do que o óleo de romã. Ele também tem um alto índice de ferro, tá? Então, para aquelas pessoas que têm anemias, enfim, a gente tem aí uma boa fonte de ferro através do óleo de romã. Eu acho que o óleo de romã é isso, tá? Nós vamos se encaminhar agora para as perguntas, tá? Então, eu abro agora o momento para as perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida a respeito do óleo de romã. Doutor, pode ser de outro óleo? Pode. Não é que eu anotei umas coisas aqui que eu queria perguntar sobre diverticulite, qual seria o mais indicado? Divertido, toda essa parte intestinal, gastrointestinal, a gente usa muito o chia, tá? O chia tem ômega 3 que vai ajudar, vamos dizer assim, nos neurônios do intestino, tá? O nosso intestino tem neurônios. Então, a gente tem aí, através do óleo de chia, né?
ele vai fazer todo esse processo de reidratação de sinapse intestinal. Olha que interessante isso, né? Vai ajudar muito nessa questão. O óleo de chia ele é exatamente para. Tanto é que o pessoal geralmente indica, às vezes, a pessoa comer mesmo ali a chia depois que passa pelo processo da água, inchada, enfim, que é uma fonte riquíssima de fibras e essas fibras carregam ômega 3 e ômega 9 que vão ajudar muito no combate também anti-inflamatório dessa região intestinal. Mas não tem perigo de comer a chia, a sementinha, para quem já tem o divertículo Não, inflamado? aí eu sugiro óleo, tá? Aí eu sugiro Sim. óleo. Eu só quero dizer que às vezes se recomenda muito que a pessoa faça, né, a ingestão da chia, mas assim, nesses casos mais específicos, o ideal é o óleo mesmo, tá? Por quanto tempo eu indico um óleo para uma cliente? Ou para mim também, no caso. Óleo de chia, por exemplo, tá? Que é para o intestino. Tu vai perguntar para ela, por quanto tempo tu quer ficar bem? Ah, quero pro resto da vida. Então, é um óleo que vai participar da tua vida para sempre, tá? Uhum. Pessoas que têm inflamações assim inflamações nas regiões articulares. Provavelmente vai indicar para ele, vai ser importante ele usar óleo de açafrão sempre. Pessoa que tem problema do coração, vai ser importante ele usar um óleo de romã sempre. Assim, a gente não tem, ele não tem um tratamento de início hoje, fim amanhã, ou fim daqui a 7 dias. É diferente do remédio em si, que tu tem ali 10, 14 dias no máximo para tomar. Doutor Everton, deixa eu lhe perguntar Foi. uma coisa. Com o lançamento agora do óleo de graviola, então no caso da hi- hiperplasia prostática benigna, ou benigna prostática, né? Você indicaria o licopeno de tomate ou você indicaria já o graviola? Hoje a gente até está já começando a retirar, vamos dizer assim, do mercado, vamos dizer assim. Nós estamos abrindo mão do tomate exatamente porque o óleo de graviola ele tem ele tem uma amplitude melhor, vamos dizer Um assim. princípio ativo Tá? é mais, Isso, ele é bem. mais profundo, né? Tá certo. Sim, e o Ótimo. óleo que a gente conseguiu é o óleo da semente da graviola. Ele é ainda Hum, melhor do que o óleo da de polpa, né? folha. Da É, polpa, da folha. de Tá. folha. É certo. Existe o óleo da folha e o óleo da semente. O óleo da semente é muito mais poderoso, é mais ruinzinho de tomar, mas é um negócio que, cara, Mas o resultado, né? Porque a gente trabalha em cima do sim, resultado, né? o resultado é muito Inclu- bom. O Inclusive, uma pessoal das coisas que dificulta a gente, muitas vezes, a gente trabalhar com óleo, é porque as pessoas querem resultados imediatos. Vivemos no mundo do imediatismo. A pessoa demora 40, 50, 30 anos para a doença aparecer, e quando a doença aparece, o corpo sinaliza por intermédio da dor, aí a pessoa vai lá na farmácia e compra um paliativo, vai no médico, o médico com cabeça baixa mesmo ali já receita uma situação lá, ele vai lá na farmacinha, já sai com a bolsinha cheia de remédio. Aí quando é na outra semana, volta novamente lá outra vez. Sim. Aí É, porque, aquilo porque é uma coisa que eu sempre falo assim, ó, por exemplo, a gente ouve muito isso. Às vezes a pessoa pega, compra um óleo aí, toma 2, 3 dias e manda dizer, não fez efeito. Cara, isso, quantos anos? isso. Quantos anos faz que tu tá com esse problema? Não é, não existe milagre. Imagina um corpo acidificado, quanto tempo para te poder ozonizar, vamos dizer assim, para te poder trazer de volta para a alcalinidade esse corpo aí de 60, 70, 80 quilos, né, totalmente acidificado. Então a gente É, tem essas dificuldades aí, né, no dia a dia. Eu sempre digo assim, a gente nunca deve prometer cura. Eu sempre digo, mas vai fazer uma grande diferença. Não te prometo cura, é mas verdade. a gente tem algo que Doutor, vai te trazer. o senhor fez uma colocação muito boa aí com respeito àquela lubrificação que existe dentro das artérias, da veia, até dos vasos capilares. Porque né, às vezes você imagina se você entope lá a gordurinha, vai lá para dentro dos vasinhos capilares, de repente o pé fica preto, já está uma carga de açúcar, aí o pé começa a ficar preto, de repente você vai por ali, fura o pé por alguma coisa,
aí já não tem mais oxigenação nas células lá ali daqueles vasinhos lá, quando é fé tem que amputar o pé, porque vai ver uma sequência, né? Vira um efeito dominó, né? Começa subindo, né, doutor? E o Pessoas senhor que foi às muito. vezes têm, as pessoas não sentem, e geralmente, assim, queira ou não, as pernas se tornam um filtro muito grande para isso, né? Mas, assim, aquela pessoa que tem muitas dores nas pernas, enfim, às vezes já aconteceu de ela ter algumas veias trancadas. Às vezes, quando acontece, quando não é por causa de varismo, mas acontece em microvasos, tá? O corpo ele é Uhum, muito inteligente, porque ele começa a criar ramificações para que não tenha esse prejuízo, por exemplo, de uma veia principal. Então, se criam, às vezes a gente olha assim, pô, tá me saindo um monte de microvasos, enfim, mas às vezes é o corpo achando um outro lugar para fazer um novo tipo de circulação sanguínea, porque já está bloqueada uma veia ali. Claro, quando é no coração, quando é no excelente, cérebro, excelente, aí excelente. já era, né? Mas assim, a região dos É, pernas ele acaba sendo um filtro muito grande. Tanto é. é que a própria trombose, né, acaba geralmente dando nas pernas. Boa noite, doutor. Boa É, noite. então, eu tô com uma amiga minha que a filha dela está internada. Parece que a situação não está muito boa, não. No caso, é infecção urinária. O que seria indicado nessa situação? Região de rins, enfim, ali a gente tem o óleo de alecrim, tá? É o mais indicado para essa região, né, renal, assim, onde está envolvida a questão renal, né? E todo o trato urinário, né? O óleo de alecrim é bem importante, bem interessante. Caso, tá? Ela está no hospital internada, né? Isso, está internada, já tem dias. Uhum. Assim que ela saiu, importante também seria muito importante achar alguém que trabalhe com a aplicação de ozônio, tá? E como é uma mulher, né, fazer o ozônio via vaginal, tá? Vai ser bem importante para combater esses processos inflamatórios, tá? Bom, eu estou na Aí, região do assim, Recife, né? nesse caso, tem casos que a gente só o óleo não resolve, tá? A gente precisa de algo mais concreto, mais forte, né? Eu gosto de ser bem transparente nisso, assim. É, algo que, por exemplo, está no hospital recebendo muito antibiótico, coisa assim, só o óleo não vai conseguir resolver, mas um processo de ozonização via vaginal ali vai ajudar e vai ajudar muito. Gente, eu acho que é isso, né? Eu não sei se mais alguém tem uma pergunta, enfim. Eu tenho só uma Doutor, pergunta, só uma. Se no caso, o senhor está. Qual o lugar do Brasil? Eu tô em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, próximo a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Está na igrejinha? Está bem, então. Sim, sim. É o seguinte, doutor, digamos que eu estou em Recife, eu trabalho na região Nordeste aqui, Recife, Maceió e outros estados daqui perto, e aí digamos que eu queira fazer reunir, fazer um evento, reunir para falar sobre os óleos e tudo. O senhor viria para o evento? Vamos sim, boa, com boa pergunta. certeza. Olha aí, ó. Olha, doutor, conheceu o Nordeste agora, viu? Pois é. Não, a Olha gente aí, vai ó. sim, com certeza. Tá? A gente só precisa ter um agendamento prévio, tá? Porque assim, E fazer uma eu boa faço programação, atendimentos é. clínicos aqui no Rio Grande do Sul. Eu atendo em 3 cidades diferentes, tá? Novo Hamburgo, Gramado e Garibaldi. Então, eu praticamente minha agenda assim, ela é muito Extensa. apertada, tá? Então, teria que a gente pegar um dia, tá? Um final de semana, o ideal, né? Que eu não estivesse. é, Geralmente eu trabalho um sábado sim, um sábado não. Teria que ser um sábado que eu estivesse, não estivesse, claro, que a gente marcaria previamente, lógico, né? Mas um sábado que não esteja junto a esse atendimento que eu faço em Garibaldi, que é tranquilo, tá? E aí, logo, logo aí também tá vindo mais novidades aí, né? Cosméticos, enfim, que estão chegando. A gente pode daqui a pouco falar sobre tudo lá. O Alan, é que eu terminei tô concluindo aqui um óleo ozonizado muito bom que eu usei como manutenção. Me senti muito bem aqui, o óleo de romã, né?
Aí, como eu quero fazer a manutenção também nessa parte em termos de próstata, de alguma coisa, por isso que eu fiz a pergunta sobre o licopeno de tomate e sobre agora a questão do lançamento do belíssimo óleo da semente de graviola. Isso é o poderoso, rapaz, né? Aí, no caso aí, Alan, como ficaria então aqui, ó? Eu terminei o do romã, tô aqui no abacate, só que eu tomo o abacate seguinte, eu tomo 10 gotinhas do abacate de manhã, certo? E tomo à noite, antes de eu dormir, eu gosto de tomar o cúrcuma, porque aí vem as articulações, vem a artrose, vem o sistema imunológico, é bom a gente fortalecer, então eu gosto de, à noite, eu tomar 10 gotinhas lá do cúrcuma. Então, como é que entra então aí o graviola, meu filho? Me fala aí. Doutor Depois, Everton vai responder? depois de terminar esse, está tomando, pode entrar com graviola depois. Graviola, eu até sugiro tu tomar só ele sozinho, tá? Não intercalar. Tá certo, tá É, certo. Ótimo, é né? o ideal. Ele é É porque forte. não é o problema em si, é a manutenção, Sim. né? A manutenção é bom, porque quando o problema, depois que o problema assim, está instalado, aí para você vencer ele é mais difícil. Agora, quando você monta uma barreira, lá vem ele pode chegar para cá, então a barreira, quanto mais distante, você abre uma prevenção muito mais distante, né, lá na frente, é melhor. Eu acho que é Quero isso. Não sei fazer se a alguém última, tem mais uma quero fazer pergunta. a última. É porque Uhum. eu tenho uma amiga que recém fez uma cirurgia para câncer no rim. E eu posso indicar o alecrim para ela daí? Ah, pode Ela indicar o tá, alecrim e para câncer agora a gente assim com mais propriedade a gente tem o óleo de graviola, tá? O óleo pois de é, graviola já está à disposição para quem quiser adquirir, tá? para Óleo qualquer de tipo de graviola, câncer. cupaíba e aveia, tá? Esses três novos óleos já estão à disposição, já estão no nosso ali na tabela de vendas, Já estão no nosso portfólio. pedidos, já estão no portfólio. Já estamos enviando aí, já saiu os primeiros aí para o Brasil, aí já estamos. Então, quem quiser adquirir graviola e copaíba e também o aveia agora, a gente tem esses três óleos que a gente chama de óleos premiums, tá? Cada um na sua E a particularidade linha profissional, né? A linha profissional, que é a capilar, a de também. massagem, drenagem linfática e a facial. Também já está disponível em 100, 200 e 500 ml. Qualquer coisa pode contar com a gente aí no marketing, sempre dando apoio a vocês aí, o que precisar, e eu estou à disposição. Então tá bom. Então tá bom, obrigado pessoal pela Ó, muito participação. Até a obrigado. próxima segunda, tá bom? Boa Um noite, abraço, boa noite. doutor. Até Boa mais. noite. Tchau, tchau, tchau. Valeu, obrigado. Hein?